Falar um pouco sobre questões ligadas à saúde mental, como lidar e etc. Para isso, nós convidamos aí os integrantes da equipe do CAPS de Sorriso, que estão conosco aqui hoje. Então, o Matheus Leandro, que é o coordenador de atenção secundária da saúde em Sorriso, e também o doutor Rafael Juste. Sejam bem-vindos, bom dia. Bom Começar aqui dia. pelo Matheus, tudo bem? Bom dia. Muito obrigado pelo espaço, né? Satisfação é nossa em recebê-los. Bom dia também, doutor Rafael, bem-vindo mais uma vez, já esteve conosco aqui antes, né? Isso, bom dia a todos. Satisfação em recebê-los. O motivo principal da gente precisar ouvi-los aqui hoje tem a ver com duas situações especificamente. Uma delas a gente viu aqui que vocês já têm bem noção, é um cidadão chamado Silas, que a própria polícia já precisou intervir em situações aí diversas. O que acontece? Tem como a gente explicar para as pessoas qual é o caso dessa pessoa especificamente? Doutor Rafael já tem ciência, ele já esteve internado, inclusive, e retornou recentemente, é isso? Sim. O caso desse paciente é um caso crônico, né? Ele já teve algumas internações. É um pouco delicado falar especificamente do caso em si, certo. Detalhes, mas ele é assistido por toda a equipe do CAPS, ele é medicado, ele é muito bem acompanhado. Muitas vezes nós, inclusive, vamos até a casa dele para fornecer a medicação. E sabendo que tem um pouco de resistência no uso correto da medicação, nós administramos medicação injetável nele, para tentar realmente controlar um pouco. Só que tudo também vai num limite do que a medicina permite. Entendi. Tem medicações que têm uma dose máxima a ser permitida. Além disso, quando passa dessa dosagem, oferece risco à saúde do paciente, riscos hepáticos, riscos renais, e tudo isso tem que ser muito bem acompanhado. Então, no caso dele, tudo que é possível fazer por parte da saúde pública tem sido feito, é isso? Sim, nós da equipe estamos fazendo sim. Muito bem. O que a gente faz em casos como esse? Além deste caso, que acabou virando notícia porque a polícia precisou intervir, nós recebemos outras informações na última semana de um outro cidadão que também teria esses rompantes, de repente, assim. Como é que a população deve lidar com isso? O primeiro caso, assim, o principal é não lidar com isso, né? O paciente está agressivo, está impulsivo, não tenta abordar ele. Não tenta chegar, não tenta falar se acalma, não tenta conter o paciente, o indivíduo, se você não tem um treinamento para isso, ou se você não é parte de uma equipe especializada nisso. Entendi. Então, o meio principal de abordagem é chamar as autoridades. Ou chamar o corpo de bombeiros, ou chamar a polícia militar para ajudar a conter esse paciente ali naquele momento. E aí, ele ser encaminhado para uma unidade de tratamento de saúde. Então, ou a não UPA, reagir, no caso, não deve reagir Isso. de nenhuma forma. Porque a gente viu ali, o moço jogando foi uma cadeira no povo que estava sentado na frente do estabelecimento. Meio que fica complicado. A pessoa precisa só se defender, então, é isso que você está adiantando? Sim, porque esses pacientes, eles são impulsivos. Se eles se veem em risco, eles vão ser mais agressivos do que eles já estão naquele momento. Então, realmente, tem que procurar evitar um confronto naquele ocasião. Perfeito. Essa é a orientação de como lidar. Matheus, o que você pode dizer para a gente sobre o que é recomendado para essas pessoas hoje em dia? Isso, Marlene. Esses casos que a gente tem visto nos noticiários, né, é de ciência da rede pública de saúde, e nós, diuturnamente, sempre empenhamos esforços para poder amenizar essas situações, né? Existem trabalhos que nós fazemos, como, por exemplo, que poucas cidades fazem né, em saúde mental, como o Dr. Rafael comentou, de medicação desses pacientes em casa. Nós fazemos o monitoramento desses pacientes. Só que, quando a gente fala de saúde mental, a gente não fala... Quando a gente fala em saúde como um todo, não é uma ciência exata. Né? Então, nós temos cada caso é um caso. E pode, sim, na saúde mental, acontecer desses casos, eles terem um total desequilíbrio, que a gente chama de surto. Né? E nesses casos, eles fogem completamente da realidade. Então, esses casos, notoriamente, quando o cidadão, né, que não tem um conhecimento específico para poder conter, né, a gente sempre orienta a chamar as forças de segurança, polícia militar, né, o corpo de bombeiro, e nós temos uma rede integrada e uma parceria muito grande com a segurança pública, que tanto que num desses casos, né, o próprio comando entra em contato conosco, relatando, olha, está acontecendo isso, assado.
aí a orientação, nós orientamos também eles, que eles não são da área de saúde, leva para tal local, estabilizando, nossa equipe já vai entrar em contato com a equipe, por exemplo, no caso foi levado à UPA, nossa equipe já vai entrar em contato com a UPA para ver o que aconteceu, para ter uma ação rápida. Né? São as orientações que a gente consegue fazer nesses casos, que principalmente quando a gente fala de saúde pública, de saúde mental. Quando a gente fala de saúde mental, a gente não fala de algo que a medicação X vai resolver do jeito que nós queríamos. Curar o problema, né? Então, curar a pessoa. Infelizmente, nós corremos o risco de ter algumas situações desse jeito. Para tranquilizar a população sorrisense, né, a equipe do CAPS, junto com o Corpo de Bombeiro e a Polícia Militar, faz o rastreamento dos possíveis casos geradores de violência. Né? Alguns casos, por exemplo, o caso de um paciente X que não está mais em acompanhamento, nós trocamos essas informações para que, assim, o primeiro indício de alguma violência contra a população ou contra os familiares, as forças de segurança, né, tenham uma medida mais ágil. Rápido em relação a isso. A internação, nos foi questionado aqui, ela já não acontece tão simplesmente como era antigamente, né? Isso. Quando a gente fala em internação, a gente sempre remete à responsabilidade do Estado sobre os nossos pacientes de saúde mental. Hoje, o Estado do Mato Grosso possui 2 locais de internação. Tá? O que mais comumente em Cuiabá, o Adalto Botelho, e em alguns casos que vai para o Paulo de Tarso em Rondonópolis. São poucas vagas para o estado inteiro. Tá? E assim, incorre o risco de a gente, às vezes, conseguir essa vaga, internar esse paciente, e fica a critério da equipe o tempo de permanência. Né? Nós tivemos quadros que acabou ficando apenas 30 dias de internação. Então, nós temos essa fragilidade no sistema em si, né? Principalmente no sistema estadual de saúde, que incorre nesse risco. E importante também dizer que muitas das internações, elas são a critério jurídico. Né? São internações compulsórias. O juiz que manda, o juiz que manda. E aí naqueles também quadros, usa muita vaga, no caso. Isso, né? São aqueles quadros que o paciente ele não responde por si, é inimputável. Já está incorrendo em crimes, digamos então, assim, mas ou em crimes, ou né, ele não tenha cognitivo para responder por si próprio. Né? E aí, nesses casos, também enquadra dessas situações que são judicializadas, né, que acabam consumindo bastante vagas, né, sem contar as que são por critério apenas clínico. Né? Então, é todo um arcabouço que a gente põe em discussão que traz uma delicadeza muito grande quando a gente fala de saúde mental. Por isso que é importante orientar as pessoas que estão nos ouvindo. A gente justamente os convidou por causa disso, porque há muita dúvida em relação a isso e a cobrança vem com força. Não dá, porque está colocando em risco um monte de gente, etc. e tal. O que mais é importante a gente dizer, seja para a família, seja para as pessoas de convivência, de quem de repente está nessa situação aí? Pode falar. Assim, sempre evitar de entrar em risco. Igual o doutor falou, se tem uma situação... Não confrontar, chamar as forças de segurança que são que é o perfil deles de fazer bombeiro ou polícia militar, bombeiro, polícia militar, de fazer a contenção de forma correta, né? Às vezes também algumas coisas que a gente pode estar percebendo, às vezes ver alguma pessoa com atitudes suspeitas, né? Atitudes que não são tão condizentes com a realidade, né? Que a pessoa percebe que a pessoa está fora do padrão de realidade, né? Acionar também as forças de segurança, né? No caso, bombeiro, para evitar o risco de pessoa, piora, né? Certo. E ainda mais aqueles que têm familiares que possam estar em risco de sofrimento mental, né? De aproveitar o espaço, a gente colocar a nossa equipe do CAPS adulto, né? E aí nós estamos também agora na implantação do CAPS infanto-juvenil, né? Que é o nosso integrar, e assim colocar a nossa equipe também à disposição para a população, né? São 2 unidades que estão em demanda espontânea também, né? Principalmente quadros que são mais moderados ou quadros graves, né? Então, nem que seja para orientação, então coloca nossas equipes de saúde mental à disposição da população
E também, né, eu acho que a gente consegue disponibilizar o contato das nossas unidades e tudo mais, para poder, qualquer dúvida posterior à nossa entrevista aqui, pode estar entrando em contato com a nossa equipe. Muito bem, nas unidades básicas de saúde, inclusive, se precisar de um encaminhamento, será feito. Inclusive, a unidade básica de saúde é o porto seguro, né, do usuário, a entrada de tudo, né? Então, também os nossos PSFs aí, como uma fonte de orientação para toda a população. Muito bem. Doutor, mais alguma coisa que o senhor possa nos contribuir aí nesses esclarecimentos sobre o caso, o assunto em si? A observação que o Matheus realmente fez, né, na questão, nós falamos aqui dos pacientes, das pessoas que estão em sofrimento, que estão em casos de surdo nas ruas, nessa situação. Mas o familiar que vê que tem alguém na família, que tem alguém em casa ou algum vizinho que está passando por algum problema de saúde mental, que está tendo momentos de agressividade, momentos de agitação assim, e não faz nenhum tipo de acompanhamento, pode diretamente procurar o serviço do CAPS, o familiar mesmo, para pedir orientação de como se portar naquela situação, de que tipo de ajuda a gente pode fornecer para aquele indivíduo naquele momento. Muito bem. Pode ir direto lá no CAPS, inclusive. Sim, sim, pode. Onde que atende o CAPS aqui, para quem de repente não sabe, não conhece ainda? De forma bem mais fácil da gente localizar o CAPS, ele fica de frente à escola Leonel Brizola, né? Agora de cabeça eu não vou lembrar o endereço, né? Bem, mas fica mais fácil de localizar. Fica bem em frente à escola Leonel Brizola. Atendimento horário comercial Isso, lá? atendimento horário comercial, né? Das 7 às 11, da 1 às 5, né? Lembrando, né, gente, às vezes a população, ela, na ânsia das coisas, né, acontecerem, também entender que existem todos um protocolo dentro da saúde para lidar principalmente com os casos graves que estão em surto, né? E nesse sentido nós temos a nossa UPA 24 horas que executa com exímia atividade esses atendimentos para a população que está em sofrimento mental grave, né? Que aí quadros que estão em surtos, né? Precisa ter uma medicação um pouco mais severa ali, que pode incorrer em riscos também para aquela pessoa. Tem que acompanhar. Tem que ter um acompanhamento, hospital, um acompanhamento hospitalar, e a UPA tem executado com exímia função esse atendimento para os usuários. Muito bem. Muito obrigada, gente. Eu preciso ir encerrando com vocês, mas vou agradecer imensamente. O assunto é delicado, a gente sabe. Assim como é delicado lidar com os casos. Os casos estão aí, então a gente não pode simplesmente fingir que não existem, né? Então, obrigada a vocês por virem aqui. Sempre uma satisfação esclarecer a população aí, trazer informação sobre o tema. Nós que agradecemos o espaço. Obrigado. Muito obrigada, doutor Rafael Gilche e o Matheus Leandro Freiria. Olha, acertou. Obrigado. Valeu. Obrigada a vocês pela vinda aqui.